A Anitta lançou-se há umas semanas no programa The Artist's Way. Para quem está menos atento, pode parecer novidade, mas a Anitta já andava a referir este livro há anos. E a cada menção voltava à intenção de voltar ao livro e fazer o programa tão marcante em termos de crescimento e processo criativo. Mas, tal como as outras intenções que implicavam colocar-se em primeiro lugar, a Anitta foi adiante, dando sempre prioridade ao trabalho e a outros projetos. Hoje, num exercício de psicoterapia avançado, a Anitta confronta essa resistência em ser prioridade, em dedicar tempo e recursos a si própria. Prontos para mais uma sessão de terapia de sofá? Olá! Vamos a isso? Olá! Bom dia a todas! Eu, por acaso, estou no sofá, preparadíssima. Para a terapia, tens os pés para cima? Sim. A caixa de Kleenex está à mão? Isso era o que eu ia Não, perguntar. Mas tem mangas enormes. Tenho mangas enormes. Exato. Este era aquele momento para nós tirarmos a fotografia à gravação, não é? Para partilharmos depois no Instagram, em que tudo assim com o ranhinho a escorrer e as lágrimas e o horror. A Constância tirou umas fotos. Tiraste e apanhaste-me bem com aquela cara assim do ranho a escorrer e as lágrimas? Também não te quero por muito desfavorecida, acho cruel. Deixa lá ver. Eu hoje, por acaso... As gargalhadas e tu estás desfocada. Acho que vamos ter que fazer isto outra vez. Então, vamos lá fazer a careta do choro, do horror, do drama para a fotografia? Eli, estás pronta? Puxa da manga. Tudo a chorar, é? Olha, só quero aqui dizer que nem todas as sessões de terapia acabam com este nível de choradeira e de careta e de ranho, ok? Há sessões de terapia em que às vezes, quer dizer, até nos rimos, até sentimos, sei lá, amor e paixão não tanto, mas assim, amor e afeto pelo terapeuta, ou no meu caso pela terapeuta, tipo, somos amigas daquela hora. Praticamente melhores amigas naquela hora. As minhas experiências não são dramáticas. Há algumas sessões em que, obviamente, pões e sai uma série de emoções que não tinhas noção, que estavam ali escondidas, mas eu acabo a parte das sessões com, pelo menos, uma sensação de alívio, não é? Tipo, olha, mais alguma coisa que encaixou. Imensas coisas, parece um puzzle, ok? Vou encaixando imensas coisas. E sabem que as morning pages têm sido também assim, muito de encaixe. Acho que já usei a palavra encaixe naquelas linhas assim imensas vezes. Olha, dá-nos mais contexto das morning pages para quem não está a par. As morning pages são um dos exercícios do The Artist's Way. Acho que é transversal, não é? A ideia é ser transversal às 12 semanas do programa. E é supostamente a primeira coisa que devemos fazer de manhã e é um brain dump, não é? Despejar aquilo que nos está na nossa cabeça, que nos... as correntes de pensamentos que vão surgindo e a parte interessante, a que eu senti mais interessante é o contrariar o filtro de não permitir-me, de não escrever só aquilo que faz sentido ou aquilo que eu não me sentiria embaraçada se voltasse a ler. Mas tendo em conta que as instruções são, tipo, isto não é para voltar a ler, ou isto é para guardar num envelope e não me lembrar mais disto, tenho tentado fazer esse esforço. Tenho tentado fazer o esforço de, efetivamente, escrever tudo o que me vem à cabeça, sem estar a filtrar, sem tentar que seja já filtrado e formatado e num formato de conclusão ou de insight. Então é assim difícil porque obriga a escrever todas as editações, num dos dias eu até tipo, olha, né, congelei o cérebro, não consigo, não sei o que é escrever. Então estava ali às voltas com coisas estúpidas, né? Porque era o meu cérebro congelado que não se recusava em avançar ou que estava a bloquear algum dos fluxos de pensamentos.
E no outro dos dias também parei e disse, tipo, não apetece escrever mais sobre isto e fui-me embora. E não terminei as 3 páginas da Morning Pages. Mas tem sido bom. Eu tenho, hoje, por acaso, não consegui fazer ainda porque houve 300.000 reuniões antes disto. Mas sei que vou encontrar espaço a seguir para o fazer, porque é algo que eu antecipo, ok? É algo que me apetece fazer, é algo que não me está a custar. O processo não é linear, o processo não é assim todo fluido, mas apetece-me passar por ele. E tu, Constança, como é que têm sido as morning pages para ti? Olha, a mim está-me a gostar imenso e nunca pensei, achei que ia ser facílimo. Estou contente porque eu acordo mais cedo para as fazer e acordar mais cedo era uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo. Eu, na Nova Zelândia, acordava muito mais cedo e sinto que eu demoro muito tempo a acordar, o meu cérebro. Apesar de ser uma pessoa, diria que sou uma morning person, ou seja, sempre trabalhei melhor de manhã, quando é para estudar era de manhã, mas demora algum tempo pronto, as engrenagens todas começarem a funcionar. Portanto, adoro a coisa de acordar, não ver ninguém, porque eu também tenho essa, de manhã não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, não quero as luzes que toda a gente acende, porque eu quero tudo na penumbra, e portanto fujo cá para cima agora para o meu novo quarto de costura, que adoro, está ultra confortável, e sempre-me a escrever, e todo esse processo gosto. Agora, a parte de escrever, não sei se é porque faço mal acordo, porque quero seguir as regras, e também porque não quero perder esta coisa de acordar cedo. Não sei, já passei por. Tenho sempre imensa resistência. Escrevo sempre, não apetece nada estar a fazer isto. Já tive alguns dias em que fui quase para a terapia ou para a psicanálise e depois pensei, não apetece estar a escrever estas coisas às 6:30 da manhã. Depois resolvi ir ouvir podcasts com a Julia Cameron, em que ela conversa com outras pessoas e explica as morning pages. Até escrevi e ela diz: não, as morning pages, eu até tirei notas, são para tu escreveres. Isto é o que eu gosto, isto é o que eu não gosto, isto é o que eu quero mais na minha vida, isto é o que eu quero menos. É como se estivesse a mandar um pequeno telegrama ao universo e dizer esta é a minha posição exata, isto é como eu agora me sinto autenticamente, é uma forma de rezar, de oração, de meditação. E então comecei a escrever sobre o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e começou a ficar a coisa mais prosaica do mundo, a dar-me mais gozo, sem dúvida. Depois comecei naquele exercício das vidas imaginárias, porque eu de facto não consigo estar a escrever com muita profundidade a essa hora. E as vidas imaginárias também é divertido. Tive algumas. Uma coisa que me acontece muito é: eu tenho um bloco ao lado, porque vem-me sempre montes de ideias de o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que aprofundar. Portanto, começo a fazer listas. Já tenho vários blocos com vários tipos de listas: listas cá para casa, listas de ideias para ganhar dinheiro, listas disto, listas daquilo. Portanto, de facto, isto funciona e está-me a arrumar a cabeça. A ideia é a pessoa libertar-se de tudo o que está, não é, assim a mais e começar o dia, não é, tipo a limpo. Não sei, e custa-me sempre imenso escrever as 3 páginas, mas eu estou a usar páginas A4, sei que nem toda a gente está a usar páginas A4, aqui entre nós as. Portanto, acho sempre que posso fazer batota, porque a Bíblia usa páginas A5, portanto, eu se calhar também posso escrever só 2 páginas, que no fundo dica fala, bem, não sei. Mas não quero deixar, quero experimentar se calhar depois do pequeno almoço, mas depois do pequeno almoço há sempre coisas para fazer, depois, não é depois do pequeno almoço, é depois de levar os miúdos à escola, já é tarde, depois não sai para ir andar a pé, bem, não sei. Gosto do exercício, gosto imenso de estar a fazer isto convosco, porque digo-vos, eu não sou uma pessoa de accountability, mas se não estivesse a fazer isto convosco, já teria desistido. Aliás, acho que nem teria começado. Portanto, isso é ótimo. E gosto das nossas reuniões semanais no Instagram. Porque, para quem não sabe, que nos encontramos às sextas-feiras à 1 da tarde em Portugal, não é? Sim, é às 2 da tarde aqui. E falamos meia hora sobre isto, fazemos um ponto de situação. Isso é muito giro. Estou cheia de vontade de fazer o Artist Date, que é outra coisa que é transversal a todo o programa, que é uma vez por semana a pessoa dedicar 2 horas do seu tempo a fazer uma coisa sozinha, que lhe dê gozo e que saia da rotina, e isso apetece-me imenso. Mas pronto, está-me a custar um bocado, mas vou insistir e vou continuar. E tu, Billy? Ai, olha, eu tenho que dizer que adoro fazer as morning pages. O que eu sinto principalmente é que elas desaceleram o ritmo do pensamento.
porque como nós estamos a pensar e a escrever aquilo que estamos a pensar e a caneta não acompanha, a mão não acompanha o ritmo do cérebro, então temos que desacelerar um bocadinho e tem sido ótimo para mim perceber aquelas pequeninas mensagens tóxicas que eu me mando a mim própria. Um dos exercícios era um elogio que nos tivessem dado. Não sei se vocês fizeram esse. E eu fiz esse, lembrei-me desse elogio e imediatamente na minha cabeça, a seguir ao elogio, veio, vírgula, mas... E veio logo, tipo, pronto, imensas mensagens negativas. E na minha cabeça foi, sim, fizeram-me esse elogio, mas basicamente para me dizer que eu nunca seria outra coisa senão aquilo. E claro que não é verdade, porque foi um elogio ponto final. E então, para desmontar isso, estas morning pages têm sido muito úteis. Por exemplo, ontem tive consulta com a minha praticamente amiga. E ela dizia-me, é a primeira vez que falamos disto assim tão estruturado, não é? E eu, pois é porque estou a fazer as morning pages. E depois estive-lhe a falar do Artist's Way, a contar-lhe as coisas todas assim com entusiasmo e sair de lá assim tipo, uhul, super... até entrei um bocado, assim, um bocado em, sei lá, um bocado mais para o deprê e não posso dizer que estava propriamente deprimida porque não estou, mas assim um bocadinho menos energética e saí de lá, tipo a borbulhar de ideias e de energia. E esta semana houve uma coisa curiosa, porque tirando ontem que fui ver um concerto muito giro, tenho-me deitado muito mais cedo, o que tem sido ótimo porque acordo antes do despertador. E então, no outro dia, acordei 1 hora antes do despertador. E pensei, pá, está-se bem, é na caminha, não é? Ainda por cima com o frio que está e as casas portuguesas como são. E pensei, não, mas deixa lá, já que é de madrugada, deixa-me cá por uma vez e fazer as morning pages no early morning pages, não é? E fui fazer de madrugada e notei alguma diferença no nível de brain dump que se faz. Agora, aqui entre nós... Mas desculpa, em que sentido? Porque este tema interessa-me, porque eu acho que se calhar não estou a fazer a altura certa. Sentiste que ias mais profundo ou Não, menos? senti que era Menos. que tinha menos filtro. Menos filtro, curioso. Senti que Pois, os meus filtros, aqueles senhores não parecem tinha acordado. tipo a guarda suíça no Vaticano, que estão Ainda assim à estavam a minha dormir. porta, eles ainda Sim. estavam a dormir. E então havia mais coisa a Pois, sair. engraçado. Eu não sinto isso. Pois, não sei, olha, tenho que experimentar outras horas, mas por outro lado não quero prescindir deste momento comigo. É porque também eu tenho a desculpa agora, como estou a escrever, assim, em letras maiúsculas entre tipo citação, ninguém me vem cá chatear, não é? Não tenho que ir ajudar a dar pequeno almoço, tirar miúdos da cama, porque eu estou a escrever, Ai, então percebes? tu desfruta bem disso. Pois é Não, isso. não prescindas do momento de estar a Nunca se escrever. esquecem. Exato, exato, porque eles respeitam, Mas eu respeitam acho isso. que, no meu caso, eu sinto menos consciente, não é? Ou seja, sinto que é mais, quanto mais cedo, menos tempo tive de pensar as coisas e de já ir preparando os temas, digamos assim, nos dias, por exemplo, fim de semana, em que é a primeira coisa que faço. Sinto é muito menos interessante do ponto de vista intelectual, não é? Que coisas, que frases estão bem feitas e que conclusões e que terapia tão bem conseguida, mas vais buscar ali aquele subconsciente quase que às vezes não o admites ou que não deixas expressar-se. Mas eu acho que aqui a questão que nós queremos abordar no nosso episódio e que de alguma forma já fomos tocando assim ao de leve é porque é que adiamos tanto o tomar conta de nós próprios? Porque é que adiamos tanto as coisas que nos fazem bem? Porque eu estava, foi por casualidade, porque eu estava a pesquisar qualquer coisa aqui no nosso Trello. O Trello é uma plataforma de gestão de projeto, para quem não conhece, eu depois ponho nas show notes o link. E nós temos um Trello da Anita
E eu, como sou uma pessoa muito visual, adoro a estrutura muito visual da plataforma e arrastar os cartõezinhos de umas listas para as outras, isso assim, portanto o Trello para mim é vida. Eu estava a fazer pesquisa no Trello e apareceu-me Artist's Way, para aí desde o episódio 42 ou coisa que o valha. Ora, nós estamos no 121. Portanto, há anos que a gente fala nisto. Há anos que falamos no Artist's Way. Eu acho que a Constança ainda não estava connosco quando nós começámos a falar do Artist's Way, mas eu e tu, Ellie, já falamos do Artist's Way há muito tempo. E depois, quando começámos a falar com a Constança, eu acho que o Artist's Way também apareceu. Já não tenho a certeza onde, não é? Porque eu podia continuar a pesquisar o Trello, mas não vale a pena irmos tão longe. Eu sei que nós já falámos do Artist's Way várias vezes e entre as três já falámos do Artist's Way várias vezes. E eu acho que se não tivesse sido assim uma coisa meio, vamos, improvisada, assim, decidida em cima do joelho, se calhar não teríamos começado, apesar de eu já ter feito uma vez e ter sido uma experiência maravilhosa. E apesar de vocês também quererem fazer e estarem desejosas de fazer, e, e porquê que não fazemos aquilo que nos vai fazer bem? Porquê que adiamos tanto? Eu acho que voltamos ao ponto com que a Constança iniciou esta conversa, que é, se calhar se não estivéssemos a fazer as três ao mesmo tempo, eu também não teria feito, ou teria encontrado desculpas para o fazer, porque implica, é um compromisso que tu assumes. Eu não gosto de não fazer as coisas bem, e portanto, se me proponho a fazer um programa destes, que são 12 semanas em que algo todos os dias, em que durante a semana tens de arranjar espaço para um date, em que tens de fazer uma série de exercícios que não são necessariamente todos confortáveis. Tu vai retirar tempo, disponibilidade de outras coisas que consideras mais urgentes, que consideras mais importantes e, e é o adiar de, não, depois quando tiver mais tempo, não é? Quando tiver mais tempo para mim ou quando não tiver tanto. Também acho que pode haver aqui a questão de, pá, mas isto, que resultados é que isto tem, não é? Isto não é um projeto que me está a ser pago, em que posso dar-me ao luxo de prescindir de X horas porque não está a entrar em conflito com o trabalho que tenho de fazer com clientes, com projetos que são pagos, com compromissos assumidos com outrem. Acho que o benefício pessoal, ao não ser tão mensurável ou não ser imediato, temos tendência a protelar, temos tendência a não fazer prioridade. E acho que a certa altura também era, se calhar, não acreditar muito no que é que isto poderia trazer, porque o meu investimento em desenvolvimento pessoal era muito mais fácil de medir, é muito mais fácil medir quando eu penso num curso que tenho de fazer um curso de marketing ou de sustentabilidade ou de inteligência artificial, porque há um conhecimento ali, não é? Que não existe antes, ou que precisa ser refrescado, ou que eu vou poder aplicar nos meus projetos de trabalho, no meu trabalho. E tu pensas, ok, mas e isto, não é? O que é que me vai trazer? Eu dei por mim a certa altura, num dos dias também a escrever isso, que é, pá, que raio de expectativas é que eu tenho sobre isso? Porque lá no fundo, não é? Sendo muito honesta, aquela promessa de isto é transformador tem mexido comigo e tem-me mantido expectativa e entusiasmada com o programa. Isso é muito vago, não é? É muito idealista, é muito sonhador e não é concreto, não é do género, olha, vou chegar ao final destas 12 semanas e vou ter conhecimentos sobre esta área que vou poder aplicar ali. É algo intangível quase. Pá, eu não estou a ver-me a sair no final destas 12 semanas e dizer, pá, sou mega escritora e vou-me dedicar a escrever livros de não sei o quê. Pá. E portanto, há aqui quase um conflito interno entre, ok, pá, eu até tenho expectativa disto ser transformador, mas eu não sei exatamente a que nível é que pode ser transformador ou se vai defraudar essas expectativas e, portanto, invisto tempo ou não invisto? Pode ser perda de tempo ou não? Eu digo-te uma coisa, eu acho que isto é transformador
não só porque ela, no fundo, já fez isto, criou isto há 40 anos e há 30 anos que escreveu o livro e o feedback tem sido monumentalmente bom. Não é? Eu, quando fui também ouvir podcasts e ler histórias de pessoas que fizeram isto, no fundo, para me motivar e para me convencer ainda mais que isto não era só espiritualidade e que isto funcionava de facto. E montes de gente diz, eu escrevo... por exemplo, os americanos é que partilham muito estas coisas. Eu sou screenwriter de Hollywood, escrevo Morning Pages há 23 anos e os 4 screenwrites que escrevi foi por causa das Morning Pages. N histórias assim. Eu acho que isto, e mesmo em relação a ti, Ellie, eu acho que isto te pode transformar no sentido de não vais ser a melhor escritora do mundo, ou não vais, após 3 meses, ser uma escritora. Acho que isto te vai, se calhar, libertar o cérebro de montes de coisas que estavam aí bloqueadas e metidas e todas com nozinhos, e isso as Morning Pages ajudam. Acho que os Artists Dates te vão tirar da tua zona de conforto e vão-te obrigar a forçar-te a fazer coisas giras. Por exemplo, depois tens de contar aquele que fizeste a semana passada, que de certeza que foi giríssima, a ideia era ótima. E acho que eu ainda nem sequer fui ler o segundo capítulo mesmo porque quero estar só no momento, porque senão começo a pensar o que é que vem a seguir e já sei como é que sou. Mas acho que isto te vai efetivamente tem potencial para te soltar, de te tornar mesmo, se calhar ver as coisas, mesmo os problemas do dia a dia ou os desafios profissionais, de outra maneira, de outro ângulo. Acho que isto torna a cabeça mais elástica, torna a criatividade, que não é uma coisa tangível, mas que faz parte de cada ser humano, e isso eu estou plenamente convencida, concordo imenso com ela. Muitas vezes está completamente submergida ou submersa debaixo de montes de pesos e eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, ou eu nunca me nutri. Há aquilo que ela também fala muito, que é imaginar a nossa criatividade como se fosse um lago e que tu estás sempre a ir buscar, estás sempre a ir pescar, não é? Estás sempre a pescar, sempre que precisas, tens um problema ou queres uma solução ou tens que resolver qualquer coisa, estás sempre a ir buscar lá um peixe, vamos chamar-lhe assim. E que a certa altura, se não alimentas esse lago, se não pôs lá mais peixes, ou se não dás comida aos peixes, ou se não tratas de aquilo não ficar cheio de algas, ou se não cuidas da saúde do lago, que no fundo é a nossa espiritualidade, nossa criatividade, o lago fica morto, não fica vazio, não há nada. E eu isso também acredito imenso. Acho que nós temos que nos nutrir. E acho que, por exemplo, os Artist Dates são fundamentais nisso. Eu acredito imenso neste programa, imenso. Eu ainda ouvi a parte em que a Billy dizia que vocês já falam nisto no podcast há muito tempo. Eu tenho este livro há imensos anos. Eu acho que eu estava no princípio da Nova Zelândia quando o comprei. Só que aí eu sei porque é que não o fiz, porque tentei sentar-me a escrever as Artist Pages, mas tinha um bebê e depois tive outro. E é impossível. Só acordo às 7 da manhã ou às 6 da manhã ou às vezes nem dormiu bem à noite. Quer dizer, não dava. E ainda por cima os meus bebés eram muito... Queriam que eu estivesse sempre ali ao pé deles, não é? Não dava para... Enfim, não sei. De manhã não dava. Então deixei de lado. Mas sempre tive esta... Sempre me foi apelativo. Portanto, eu acho mesmo que isto vai ser transformador. Acho mesmo. Eu sinto, tal como a Constança, a primeira vez que eu ouvi falar neste livro e comprei-o logo, foi no início de estar no Panamá, portanto deve ter sido para aí 2010 ou coisa que o valha. Algures entre 2010 e 2013, por aí. E só fiz a primeira vez em 2016, portanto uma data de anos depois. E é engraçado, porque quando eu comprei o livro, comprei um exemplar usado e tinha uma dedicatória que eu achava amorosa, que era: espero que isto seja tão maravilhoso para ti como foi para mim. E eu ouvia aquilo, eu lia aquilo e pensava: uau, isto deve ser mesmo transformador. E depois quando fiz, aquilo caiu, a ficha caiu e percebi: não, isto é mesmo maravilhoso. E eu continuo a perguntar-me, ou seja, eu entendo todas as razões, as racionais que nós encontramos. Entendo que existem razões emocionais, porque um projeto destes e outros projetos de autocuidado
o que significam é que temos que mergulhar dentro de nós. Eu acho que mergulhar dentro de nós é uma coisa assustadora para a maioria das pessoas. As desculpas fazem todas sentido, mas porquê? Porquê é que demoramos? Ou seja, o mergulhar dentro de nós parece que é um medo quase difícil de verbalizar e paralisante, e então encontramos todas as outras razões dos compromissos. E é verdade, quer dizer, a pessoa trabalha por conta própria, quase que sendo um peso se não estiver sempre a fazer uma atividade que lhe venha a trazer rendimento agora ou daqui a algum tempo. E porquê é que nós não vemos esse mergulhar dentro de nós como o nutrir esse lago, como o nutrir a nossa capacidade produtiva? E é essa a resistência, porque eu lembro-me logo, quando eu comecei a fazer terapia há muitos, muitos anos atrás, eu lembro-me de ter ido a um médico qualquer que me assustou imenso e que me disse que eu ia ter que ser operada e não sei o quê, e depois afinal não tive nada que ser operada. E depois estava a falar com a minha terapeuta e disse, é que ele foi muito alarmista, não sei o quê, nananã. E ela perguntou-me, então, e já trocaste de médico? E eu fiquei assim, do género, como assim? Como assim? Pera, como assim? Eu posso trocar de médico? Eu posso fazer algo que seja bom para mim? Eu posso, tipo, agora extrapolando, não é? Eu posso fazer algo que seja bom para mim, eu posso fazer algo que seja para me nutrir, eu posso fazer algo que seja para me proteger, para me criar um ambiente seguro, para prosperar. Eu posso fazer todas essas coisas por mim e não pelas pessoas que me rodeiam e pelos filhos e pelos pais pelos amigos. Quer dizer, eu posso fazer por mim e no fundo acaba por ser um bocadinho isso, quase uma surpresa de espera. Eu posso tratar de mim e não é mau, e eu posso escolher outro médico porque aquele me alarmou demasiado, e eu posso escolher fazer o Artist's Way porque sei que vai ser bom. Eu acho Continua. que nós estamos programadas, desculpa, eu acho que nós estamos programadas para ser cuidadoras, para pensar nos outros. Mas se eu vejo a forma como a minha avó, a minha mãe, as mulheres que fui conhecendo ao longo da minha infância, sempre ou se anularam ou se sacrificaram. Há quase aqui uma impressão cultural ou sociedade, não sei, mas em que nem sequer era muito bem visto, ou antes de ter percebida como uma pessoa egoísta, se tivesses tempo, não é? Se tivesses focado em ti. Eu acho que isso está muito enraizado no tipo de educação que nós tivemos, no tipo de, na forma como crescemos e tem sido uma conquista o perceber, não é? E conseguirmos chegar a um The Artist's Way em que eu concordo plenamente o que ela diz, e a introdução é curta, mas faz todo o sentido, encaixa, não é? Voltamos ao encaixar, que nós precisamos de nos nutrir, não só a nossa criatividade, e eu gostei muito da imagem não é, do lago e das imagens, não é? Tu vais esgotando os recursos que tens, mesmo em termos de criatividade, e nem sequer nos passava pela cabeça, não me passava pela cabeça que os tinha de repor e que era quase um exercício físico repor esses recursos de criatividade. E se voltarmos quando começamos o podcast e a evolução toda que tem sido um lutar constante com esta quase imposição, com o que é suposto ser o nosso papel, a nossa forma de nos comportarmos e enquanto que houve uma série de conquistas, eu acho, em termos profissionais e o facto das mulheres se emanciparem a esse nível e de poderem trabalhar e de poderem dedicar-se ao seu trabalho, apesar de ainda muitos julgamentos, se não estiveres disponível para filhos ou se decidires não ter filhos ou o que quer que seja, continua a haver isso. Mas apesar de tudo, houve uma série de conquistas e, portanto, para mim era muito mais fácil pensar, vou fazer um curso de inteligência artificial e vou pagar dinheiro por isso e vou estar X meses dedicada a isso, apesar de tudo o resto, do que bem, pensar em fazer um programa que me vai transformar, mas que eu não consigo tangibilizar isso de uma forma que seja fácil dos outros perceberem, ok? E, portanto, este Dos nosso outros ou tu espaço aqui, própria perceberes?
Não, sabes que eu acho que eu aí já consigo, porque não é, eu conseguiria encontrar muito mais desculpas para não fazer as morning pages todos os dias, ou para não fazer um artist way, e sinto menos resistência nisso, ok? E portanto, às vezes é muito, ok, mas não é? O que é que as pessoas vão pensar que eu estou aqui a fazer nesta meia hora e na hora em que vou fazer um artist date, que não estou propriamente a trabalhar para um projeto de um cliente, ou a ir buscar miúdos à escola, ou levar ao balé, ou ao atletismo, ou o que quer que seja. Portanto, tem feito muito mais sentido o perceber as minhas necessidades e voltamos à minha estrela, não é? Na minha estrela eu tenho isso já contemplado, eu tenho de assegurar que cuido de mim, tenho espaço, não só a questão do exercício físico, mas ter tempo, não é? Ter o meu silêncio, o meu momento a sós. Foi uma descoberta, foi um assumir que eu preciso disso, também para estar bem para o meu papel de cuidadora, que naturalmente está lá sempre. Não consigo não o ter sempre com um sentido de urgência muito presente. Mas acho que é muito. Torna-se muito claro quando leio nessa perspectiva de há quase aqui um papel para o qual fomos formatadas e que é como se fosse o normal fosse uma vida de sacrifício em favor dos outros. Chama-se patriarcado. É mesmo, em que para os homens poderem fazer tudo o que eles querem e mandar no mundo, as mulheres tinham mesmo que ser relegadas a tudo isso. E depois a religião, bom, eu vou dizer católica, porque ainda é mais pesada nisso do que todas as outras cristãs, é muito de continuar a dizer que a mulher tem que estar em casa. Dá imenso jeito aos homens, não é? Eu acho que vocês puseram as duas o dedo na ferida, tu em relação a isto, ao papel das mulheres, que mesmo que sejamos muito emancipadas, continua lá, continua, porque já está não vou dizer no nosso ADN, mas são séculos e séculos e séculos que não é no modo em 2 gerações que vamos conseguir não só desconstruir isso, como livrar-nos de toda esta herança cultural. E o que a Billy estava a dizer, e isso eu sinto imenso em relação, por exemplo, eu tenho que fazer terapia, é incómodo, vai ser incómodo. Sim, vai ser caro, e isso também é Está bem, mas felizmente, se calhar o dinheiro que eu gasto em livros por mês, gastaria nisso, não é? Mas isso também é incómodo, porque eu quero comprar livros, não é? Quero continuar a. E vai ser muito incómodo. É como eu com as artist. Com as. Sim, artist. Não, morning pages. Há bocado também disse screenwrite, mas era screenplay, bem, não interessa. Como as morning pages de manhã é incómodo e por isso é que eu às vezes também tenho tanta resistência, porque há coisas que não apetece, às 6h30, às 7 da manhã estar agora a ir buscar fantasmas do passado ou coisas que ficaram mal resolvidas ou começar a escrever sobre pessoas em específico, não me apetece, não, pronto, é incómodo, é incómodo. É incómodo a pessoa ter que dizer à família agora respeitem-me, porque eu nesse aspecto tenho tido sorte, mas agora estou a escrever, não me incomodem, ou agora tenho que ir estas 2 horas de sexta-feira à tarde são para o meu artist date, não posso ir fazer o que vocês querem, pronto, tudo isso é incómodo. Mas eu, idealmente, por exemplo, as morning pages e o artist date, eu acho que isto é para a vida. Não sei se o resto, a Billy, que já fez o programa, está mais iluminado do que nós, mas eu acho que a ideia dela é que a pessoa continue sempre a fazer isto, não é? Porque o lago tem que ser. E as imagens têm que ser repostas. Isso das imagens só um parênteses. Eu sinto imenso isso de que realmente que a nossa criatividade é feita de imagens e que as imagens também se gastam e é preciso a pessoa ir alimentar-se. Por exemplo, quando vou a museus, e eu gosto imenso de arte barroca em especial, não a religiosa, a outra de género, eu sinto imenso e sinto que me estou a alimentar, é impressionante, é uma coisa que parece que vai mesmo ao âmago da minha alma. Não quero estar aqui a ser pomposa, não é nada disso, mas há pessoas que é a ver fotografia ou ir, por exemplo, ir ao cinema também, é uma coisa que eu tenho muitas saudades, também me sentia isso. Eu sentia sempre que sai de lá de um cinema ou de um cinema, quando é um filme bom, não é? Ou de uma galeria de arte ou de um museu, parece que almocei bem, não sei, estão a perceber? Mas nunca tinha pensado que realmente a criatividade é feita de imagens. Eu acho que se nota bem nas stories que tu pões e nos comentários que pões às fotografias quando vais a museus, Constança, no teu Instagram. Acho que se nota muito bem que é uma coisa que te nutre,
completamente. É evidente para quem vê de fora. Giro saber isso. Eu não quero, eu como ainda por cima não sei, não tenho a mínima formação em História da Arte, nunca quero pôr-me ali com grandes interpretações dos quadros e tudo, não quero também parecer pretenciosa, mas ainda bem que faço passar isso e não partilho metade daquilo que me chama a atenção, porque também não quer ser aborrecida ou pesada, como eles dizem cá. Olha, queres falar no teu. Já fizeste o teu Artist Date ou vais falar nisso amanhã no direto do Instagram? E aqui focamos nas resistências. Eu acho que vou deixar para amanhã. Ainda não fiz, mas já sei o que é que eu vou fazer. Eu também vou fazer o meu amanhã de manhã, portanto. Claro se que tudo correr é bem. tipo na última, não é? Mas isto Ai, vai ai. outra vez falar, isto vai outra vez tocar nas resistências, porque elas estão Sim. lá, sempre. Não. O que eu acho que é Diz. positivo é que já as conseguimos identificar. Sentimos-las, mas Sim. identificámos-las. Portanto, já entendemos que existe aqui uma resistência que está a sabotar-nos. E eu acho que o identificar é um primeiro passo para Sim, traz-te superar. clareza de espírito, não é? Estás a perceber o que é que te está a bloquear. Eu acho que acima de tudo isto é um programa para nos desbloquearmos, não é? Não sei se quando Sim, fizeste fizeste outra vez, o que é que bem, não sei se já é a altura para perguntar isso, mas o que é que tu sentiste em 2017, quando chegaste ao fim dos 3 meses? eu não sei o que é que eu senti quando cheguei ao fim dos 3 meses. Eu sei o que é que eu senti no durante. No durante, sim. E se calhar no final dos 3 meses também senti isso, não sei, já não me lembro. O que eu senti foi, eu estava a passar um período particularmente difícil. Hum, para quem não sabe, nós cá em casa sofremos de infertilidade e foram anos muito tortuosos para conseguirmos encomendar os nossos bebés. E nessa altura em particular estávamos a fazer tratamentos e não estavam a funcionar. E eu acho que para quem nunca passou por isto é difícil de entender, mas traz um sofrimento associado que muitos especialistas comparam ao sofrimento dos pacientes oncológicos. Porque são ciclos de esperança seguidos de grandes desilusões. E de facto o sofrimento é atroz. Agora que já passaram uns quantos anos, não é? A minha filha mais nova já tem 5 anos, já tenho assim alguma distância, um bocadinho mais. Não sei, talvez seja um bocadinho menos doloroso falar no tema. E portanto eu estava a passar por um período assim. E fui e decidi: é o momento, é agora ou nunca. Não era agora ou nunca, era agora, ponto final, é agora que vou fazer. E o Artist's Way foi um porto de abrigo. Um porto de abrigo onde não havia o sofrimento da infertilidade. Havia a alegria da descoberta. Havia a alegria de sentir que a criatividade estava ali e que era só uma questão de retirar por um lado essas rochas ou então sintonizar melhor a antena, como também a Julia Cameron fala. Portanto, Que a infertilidade no fundo não te definia. Tu não eras só a pessoa infértil que estava a passar por um sofrimento atroz. Eras muito mais. E sim, mas conseguiste. isso eu sempre soube. Isso eu sempre soube. Eu sabia que Mas ia voltar sentias, a ser feliz com mas crianças não ou sem sentias, crianças. sim, não sentias que te consumia tudo. Que o péssimo bocado pelo qual estavas a passar te consumia a Sim, 100% e o sim, Artist Way sentia, deu-te um espaço. tinha um abrigo ali, um Uhum. abrigo de absoluta felicidade, de, sei lá, para mim um bocadinho como tu chegares a uma sala muito confortável, com uma lareira acesa, um sofá super confortável, com uma mantinha daquelas mesmo quentinhas, uma estante cheia de livros, um chazinho quente. Portanto, o Artist's Way foi isso tudo. Ou seja, não sentiste o incómodo do processo, porque ela própria diz que vai haver semanas em que vais detestar, outras que vai-te apetecer dizer estou farta disto, outras Senti que. muito incómodo, senti muita resistência, mas ainda assim, Bom, mas ainda assim bom, um sítio bom. totalmente, valeu Pois. totalmente a pena.
o que é que acontece? Eu ainda mantive as morning pages durante algum tempo, mas depois, pronto, também lá está, veio a minha mais nova, a minha mais nova, sem o S, não é? E pronto, com bebés recém-nascidos, isso assim é difícil manter. Eu sinto que isto parece que ela nos está a dar a mão, não é? Ao longo do processo. E que ainda por cima, como é uma mulher que hoje em dia deve ter quê? 60 e muitos, 70 anos, é uma pessoa que é como se fosse assim uma tia que quer o melhor para ti. Não sei, é assim que eu sinto. Eu gostava de Eu ter essa pessoa sinto, nesse eu caso. sinto assim, sinto muito aquele ambiente de chão de madeira, aquilo como eu estava a dizer, não é? Assim, da sala muito confortável com a lareira, muito quentinho, muito tudo Aconchegante. perfeito, sim, Uhum. aconchegante, o chazinho quente e sobretudo sinto que começas a conseguir pôr-te nessa posição, nesse lugar, de uma maneira mais simples, independentemente das tuas circunstâncias exteriores. Uhum. E eu acho que também me trouxe mais segurança de as respostas estão dentro de mim. E não sei, olha, acho que foi isso. E no fundo, desta vez eu estou. Ontem também nos ríamos com a minha psicóloga, também nos ríamos sobre isso, porque eu dizia-lhe, às tantas estamos sempre a falar da mesma coisa. E ela dizia-me, sim, mas em espiral. E eu imagino que é um sim, mas uma escada em caracol. Ou seja, os temas são mais ou menos sempre os mesmos, mas vais subindo um Vais nível. progredindo, E, claro, claro. há progressos. E o que eu sinto aqui é isso. Eu estou a fazer esta vez é diferente da primeira. Há sentimentos, esse tal sentimento do conforto, daquele cobertor quentinho, que às tantas é o mergulhares dentro de ti para te dares esse presente, está lá também. Uhum. E por isso estou muito entusiasmada e contente por estar a fazer o Artist Way e agir estar a fazer com companhia. Pois é. Eu esse aconchego não sinto, até porque está a ser incómodo em certas coisas, mas sinto que ela quer o melhor para mim e que acredita em mim e que me quer guiar, no fundo, e já me proporcionou uma enorme abertura, porque eu sou, não é? Às vezes a pessoa diz, eu sou uma cética, eu não acredito em nada, isso é tudo espiritualidades baratas. É uma maneira da pessoa se defender, não é? É tão mais Sim, fácil ser cético e dizer, não, isso não funciona nada, é disparate. Quando ela começa a falar em Deus ou no. Mesmo que tu acredites em qualquer coisa, seja religiosa ou espiritual ou não, há assim umas partes que são um bocado americanadas, não é? Que eu tenho sempre um bocadinho de resistência quando entram em coisas muito bobus, mas não, mas sinto que esta abertura ela já me proporcionou e que ela quer o melhor para mim e para qualquer pessoa. No fundo, ela acredita em todos os seres humanos, não é? E sim. Ela não acredita sei, que todos temos qualquer coisa, todos temos a sim, criatividade dentro de nós. eu também acredito piamente nisso. E isso foi uma coisa ao longo dos anos em que eu escrevi o blog e mesmo agora com o Instagram e tudo, que as pessoas diziam, tens tanto jeito, és tão talentosa, ou Sim, como é que se dizem em português? És tão prendada, que é uma coisa completamente anos 50. Eu sim, não consigo, eu tenho duas mãos esquerdas, e eu sempre disse às pessoas, isso não é verdade. Todas as pessoas são criativas e sempre acreditei mesmo nisso. Agora, sim. se calhar não és criativa, eu também não sei desenhar bem, não é? Se calhar não és criativa para cozer ou para. Não é? O Tiago, por exemplo, é daqueles que dizia que quando estava na primária, sabes, aquelas crianças que dás-lhe um tubo de cola e um papel e fica logo tudo preto, sabes? E com dedadas. Pronto, há pessoas que são assim. Mas para isso, mas se calhar são excelentes em carpintaria ou em jardinagem ou até em Ou coisas. outra Eu coisa acho que um qualquer. eletricista isto é um canalizador, tem que ser criativo. O meu avô, por exemplo, que era. Ele não acabou o curso de engenharia eletrotécnico, mas era o que ele era, no fundo. E toda a minha infância, o meu avô tinha uma oficina em casa, um quarto da casa era uma oficina, e fazia rádios e estava sempre a soldar coisas. Isso é criatividade, não é? Sim. Pronto. Ouve Não lá, é, depois então não sai uma coisa e tocar urbanística. crianças? Existe alguma coisa mais Isso é criativa do sempre que isso? absolutamente, absolutamente. Eu não Tocar sei. crianças, cozinhar, tudo. Arranjar Tudo, uma casa, sei lá, tudo é criatividade. Tudo é criatividade. tudo. Por isso é que eu, quando fui
como é que é possível que eu tenha tirado o curso de Direito, porque o que eu sentia lá isto é um deserto. Ok, também há criatividade na maneira como tu interpretas as leis e se calhar se fores para um julgamento tens que ter uma maneira criativa de apresentar o teu caso e defender os teus... Mas não era a tua praia. Não, mas o curso em si é um deserto. Mas até os juristas são criativos, não é? À maneira deles. Sabes que eu tenho irmã advogada, pai advogado. Sim, pai é advogado, pois. E um médico também é criativo, uma outra avó era médico, bem, não interessa. Somos todos criativos, sem dúvida. Eu acho que se alguém nos está a ouvir e ainda está na dúvida, experimente, até porque lá está o Artist Way, eu também comprei em segunda mão, como foi um sucesso de vendas, é um sucesso de vendas tão grande, baratíssimo em todos os cantos da internet. E vi que também há em português, há tradução em português. Há em português, várias pessoas me disseram, em todas as línguas. Isto é um fenómeno. Aliás, eu adorava, às vezes quando eu estava a fazer o exercício de as tuas vidas imaginárias, a tua profissão imaginária, eu achava porque eu acho que sou uma pessoa, para usar um termo em inglês, unemployable. Acho que nunca poderia ter um emprego clássico, porque não é que não tenha talentos, não é isso, mas não me consigo ver encaixar, bem, podia ter, não é, mas acho que nunca seria verdadeiramente feliz num emprego por conta de outrem, mas isto para dizer que não tinha noção nenhuma de que realmente até me imagino em várias profissões e realmente é um exercício giro, mas a profissão que eu queria era esta dela, escrever e depois ser um sucesso de vendas. Exato. Bom, então e o que é preciso para escrever? Escrever. É ter uma ideia. Não, mas é ter uma ideia. Não, é escrever. É escrever, mas ela só começou a escrever porque dava estes cursos. E porque as pessoas começaram a pedir-lhe, eu estou na Califórnia, não posso ir ao teu curso. Isto quando não havia internet. Manda-me uns materiais. Eu vivo na Suíça dos americanos. Começaram, e ela mandava por correio. Ela diz isso. Disse, lá, tu tens aqui um livro. Pronto, é isso. E a escrever livros de costura não vou ser best-selling author. Não sei. Eu acho que aqui há uns tempos eu falava com o marido de uma amiga minha que me dizia, ele é músico, é fotógrafo, escreve, e ele dizia-me, Billy, eu escrevo porque tem que ser, porque precisa de sair. Eu acho que isso é que é o mais importante. Portanto, estas morning pages são um exercício do precisa de sair. Muitas vezes as coisas não querem sair. E eu que até achava que quando era pequena dizia, o que eu adorava era ser escritora, aquela coisa, o que é queres ser quando fores grande? E chego à conclusão que não, eu se calhar não. Se calhar era uma ideia romântica que eu tinha, mas custa-me. Eu nunca, quer dizer, eu escrevi o blog durante anos e agora voltei a escrever newsletter e isso sai-me. Mas às vezes, quando me sai, eu sinto que tenho que escrever aquilo. A imposição de ter que me sentar a escrever, eu acho que é um exercício bom. E para uma pessoa tão indisciplinada como eu sou, é bom ter uma rotina e uma disciplina. Só que eu obviamente resisto a isso. Não, olha, não sei. Eu acho que também vou aprender muita coisa sobre mim e acho que, mais uma vez, falando com as pessoas que nos estão a ouvir, vale a pena, experimentem. Vocês merecem, para usar assim um chavão, não é? Agora estou a imaginar aquele anúncio de shampoos e... matinal, que é, se eu não gostar de mim, quem gostará? Foi assim, uma coisa, eu agora penso, isso foi nos anos 90. Lembras-te do leite matinal? Lembro. Que o slogan era, se eu não gostar de mim, quem gostará? E não dava beijinhos ao braço ou uma coisa assim? Talvez, isso não me lembro. Essa parte eu bloqueei, mas se tu pensares, na altura, isto foi nos anos 90, não se falava em self-care e self-love como se fala hoje em dia. Não. E era um bocado, as pessoas diziam um bocado a gozar, se eu não gostar de mim, quem gostará? Mas é verdade e essa frase ficou, portanto, parabéns aos génios que fizeram esse anúncio, porque estavam muito à frente. E acho que isso ajudou também a sociedade portuguesa. Não sei se há alguém que me está a ouvir. Eu lembro-me, 30 anos mais tarde, agradecemos às pessoas, não é? Completamente. Porque há anúncios tão estúpidos que também ficam na cabeça. E este, acho que é uma mensagem bastante positiva. Antes de irmos embora, não podemos deixar de repetir mais uma vez. Às sextas-feiras, à 13h, hora de Lisboa, estamos em direto no Instagram da Anitta, no trabalho, para fazer um ponto da situação do Artist's Way. E também é o livro... Podem deixar comentários. Podem deixar comentários. Porque é uma conversa. E também queremos saber... Quem está a fazer também, etc.
Outra questão que também é importante é que escolhemos o Artist's Way como o livro deste primeiro trimestre do Clube do Livro da Anitta. A Anitta sentou-se na biblioteca, mas eu acho que ela não só foi à biblioteca, como foi à tal sala com as estantes e o sofá confortável e a mantinha e o chazinho quente, e escolheu o livro da Anitta como este primeiro livro para o primeiro trimestre do Clube do Livro da Anitta. Tem todas as informações no site. Encontramo-nos também às sextas-feiras no Instagram da Anitta, sextas-feiras 13h, hora de Lisboa, e de facto este é um percurso tão intenso e, eu não sei, é tão intenso que nós não conseguimos parar de falar no assunto. Completamente. E ainda bem, e isso é outra das razões pelas quais eu gosto de estar a fazer convosco, porque depois há este debriefing a seguir, esta discussão, que é muito mais giro, e no fundo a pessoa até chega a novas conclusões ou desbloqueia outras coisas por estarmos a conversar. Em relação a isso da Anitta na biblioteca, eu ouvi, porque nós estamos a gravar isto um bocadinho antes, não é? Saiu hoje, dia 2 de março, o vosso episódio sobre isso. Eu achei o título giríssimo, porque imaginei um livro da Anitta. Isto também é uma referência para os antigos, não é? Porque agora ela chama-se Martine, não é? Exato. As pessoas mais novas não vão perceber. Mas imaginei um livro da Anitta na biblioteca e ela com os vestidinhos a ir, e o cãozinho ou o gatinho, já não me lembro. Mas eu acho isto uma ideia muito gira e espero que realmente as 10 pessoas que vão participar nessa vossa sessão do Clube da Anitta, estou cheia de vontade de as ouvir também falar sobre a sua experiência com o livro. É giro trocar experiências também. Então encontramos-nos aqui na Anitta e encontramos-nos também nos diretos no Instagram da Anitta, e quem não conseguir ver em direto pode ver depois no feed, fica lá gravado. E é isso, até à próxima. Até à próxima! A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anitta_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentodemarketing.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até à próxima! Até à próxima! Fiquem bem!